E por mais que eu esteja apontando essas falhas na organização da fase final ofensiva, e lógico, o Guto tem sua parcela de culpa, mas dentro de um sistema todo, se eu apontar primeiramente e carregar muita caneta no Guto, eu acho que eu tiro todo o cenário que, para mim, é algo que vem explicando os fracassos do Ceará de forma reiterada. O futebol do Ceará, ele precisa ser trocado do papel de parede ao estoque de atadura que tiver lá. Assim, do sabão em pó da lavanderia, ele tem que ser completamente trocado. Porque, além do problema de não existir métodos, não existirem processos, não existirem métodos de controle, de avaliação, isso não existe. E apesar do presidente dizer que existe, não existe, não existe. E não existe porque a gente sabe. As pessoas do clube, elas praticamente pedem socorro. Quem tá lá dentro e ainda quer alguma coisa. Entendeu? Assim, eu acho que o Ceará se tornou um clube, uma repartição. É muita burocracia, muita teoria administrativa e pouco sangue. O Ceará esqueceu o que move o futebol. O sangue, a paixão. O Ceará se acostumou a fracassar. Normalizou o fracasso. É normal perder. É normal perder no Ceará hoje. É normal. E eu já falava isso em outras ocasiões. Tá impregnado nas paredes. A mudança precisa ser profunda. E hoje no estádio, pela primeira vez, eu tive a sensação que essa sensação de anestesia chegou na torcida. Pela primeira vez. A gente percebe a inércia da diretoria. O Robson de Castro, no antecessor, ele acabava mantendo muito as pessoas, mesmo vendo erro, mas o atual presidente, ele foi a público defender um trabalho que está todo mundo vendo que está errado. O nível de amadorismo do Departamento de Futebol do Ceará assim, a gente nem tem como a gente trazer alguns casos concretos, porque assim, foge muito e acaba expondo pessoas, mas é um amadorismo. E a gente falava hoje que as pessoas olham com espanto. O diretor de futebol está vivendo um sonho de ter sido um jogador de futebol, buscar aquele sonho de criança, eu queria ser um jogador de futebol. Ele está vivendo isso. Ele está brincando num cargo sério, entendeu? O diretor de futebol do Ceará, ele chega pro seu expediente, e eu falo isso com vergonha, tem uma vergonha. Se eu fosse ele, mais envergonhado eu ficaria. Com a mochilinha, como se fosse um jogador. Bota uma roupa de treino, vai treinar na academia com os jogadores, vai dar voltas ao redor do campo com os jogadores, trote. Nas horas de folga, joga futevôlei com os jogadores. O diretor de futebol do Ceará desce do ônibus com a necessaire como se fosse um jogador. Ele troca de roupa quando termina o jogo no vestiário. E sai, troca roupa. Ele tá vivendo um sonho de jogador. O diretor de futebol do Ceará, quando o clube viaja, ele não vai visitar o Palmeiras, São Paulo, para fazer um intercâmbio. Ele não vai visitar. Ele não busca. Ele parou ali e, assim, é muito perigoso quando você entrega um futebol num ano tão crítico para uma pessoa que não sabe o que está fazendo. E foi engolido por um executivo de futebol que, apesar de ser do mercado, nunca teve numa instituição com o tamanho do Ceará. É um cara que teve trabalhos interessantes em Sampaio Correia, em Criciúma, em Série C. Assim, é um cara que em Série B, algum recorte, mas é um cara que tem um trabalho muito limitado. Ele não está à altura do cargo. Eu acho que de repente fosse um cara preparado para o futuro. E eu acho que o Ceará, ele é um time que está no meio de tabela, mas ele não é apenas isso. Ele é um time que tem futebol de meio de tabela. Ele é um time que tem vontade de um time de meio de tabela. Ele é um time gerido como um time de meio de tabela. Só que a gente está falando de um time que tem 3 milhões de folha mensal, cara. Isso é um absurdo.
Se você botasse esse elenco do Ceará com a camisa do Atlético Goianiense, esse time ia ser campeão da Série B. Do Atlético Goianiense eu não sei não, mas se fosse do Novo Horizontino, era Não, campeão com mais de 90 pontos. não. Eu já falei várias vezes. Repito, a cada revés do Ceará, sempre tem uma turminha mau caráter que vai para a rede social e diz assim, você não estava falando que é o melhor elenco da Série B? E eu repito, não é um dos melhores não, é o melhor elenco da Série B. E hoje o cara não tendo o que falar, eu falei, cara, diz um elenco da Série B melhor que o do Ceará. O cara falou Vitória. Aí eu falei, tu queria Matheus Gonçalves, Léo Gamalho e Yuri Castilho no teu ataque? É porque o torcedor, ele quer atacar, ele quer reclamar. Aí tu pega o Novo Horizontino, tu pega Marlon. Quem é que quer Marlon, cara? Douglas Baggio, Ronaldo. Douglas, é brincadeira. Se bota o time do Novo Horizontino no Ceará, Rebaixado. tinha 15 pontos. Tinha 15 pontos. Rebaixado. Tinha 15 pontos. Então o que falta no Ceará é sangue. Não é time. Não é time. E quem chega, já falou isso, quem chega é engolido pelo sistema. É jogador. Ninguém. Guto Ferreira não aguenta gerir 40 jogadores. Ninguém aguenta um elenco de 40 jogadores. Ninguém aguenta um elenco de 40 jogadores gerir. O capitão do time, Luiz Otávio, diz: ninguém consegue controlar um vestiário com 40 jogadores. Ninguém consegue. Nem se tivesse um diretor de futebol competente, como não tem. Nem quando tinha um coordenador de futebol, que era o PC Guzmão, fazendo esse meio campo de diretoria e elenco. E não tem. Se existia o cargo, a pessoa saiu e o cargo ficou vago e não prestou ser ocupado, ou estava errado, existia o cargo, ou tá errado, ou a pessoa não estava fazendo nada. Então, assim, quem chega no Ceará, quem chega com vontade, rapidamente é engolido pelo sistema. Rapidamente, porque o fracasso impregnou e foi normalizado. Entendeu? Amanhã é expediente normal, vai todo mundo bater ponto. Porque o Ceará virou isso. Entendeu? O Ceará virou isso. O Ceará é um time que, e repito, ele começa o jogo como se ele estivesse perdendo de 1-0 aos 45 do segundo tempo, precisando de um gol para ir para os pênaltis. É Deus nos acuda no começo do jogo. No começo do jogo. E você vai pro estádio, você olha pro lado, o cara diz, pai, eu vim pela resenha, eu vim pela galera. E a sensação que você tá indo é isso. Eu falei, deve ser igual o torcedor do Ferroviário ultimamente. Agora não, o Ferroviário tá massa. Mas há uns anos atrás, você ia pro jogo pra quê? Você ia pra rever a galera, pra comer uma pipoca, pra tomar uma gelada. O futebol ali era um motivo. E o Ceará tá fazendo isso, cara. E o Ceará tá fazendo isso. E vão 20 mil pessoas pelo puro costume de ir pro estádio. De ir pro estádio. É uma torcida que a meta anual de faturamento do sócio-torcedor no ano foi batida em julho. Um time nessa situação. E assim, eu vou até... nem vou me alongar muito, porque eu acho assim que não consigo fazer um comentário tirando meu lado torcedor. É impossível. É impossível. É impossível. E no jogo como esse, para mim, o futebol é um detalhe. Porque o que a gente vê no estádio, quando o Ceará joga, entra em campo, um amigo hoje no estádio disse, esse time é a cara do diretor de futebol e do presidente. É a cara. É um time sem alma. Ele disse uma expressão pior. Mas ele disse, é um time sem alma. É um time oposto do Vanderlei Luxemburgo. É como daquela frase do Vanderlei Luxemburgo. É um time sem condições, cara. Os caras não querem, porque os caras estão ali a passeio, é repartição. O cara tem uma bola, um gol anulado, um gol impedido. O cara nem espera para chamar o VAR. O cara não faz uma pressão, uma jogada de duvidosa, um lance mais duro. O cara não faz uma pressão. Aquele lance que o VAR anulou na mão do Barleta, ninguém foi reclamar com o juiz, cara. Assim, é um time entregue. E não é culpa dos jogadores, cara. Não é culpa dos jogadores. Eu acho que esses caras são produto do meio, de onde eles estão. Então o Ceará é um time de meio de tabela, é um time sem sangue, é um time desorganizado, é um time burocrático, entendeu? É um time sem comando.